Boa noite. Vamos começar daqui a pouquinho a live Despertando o Feminino, comigo, Vanessa Abreu, e a Celi Fraga, que já está chegando daqui a pouquinho. Boa noite. Sejam bem-vindos à live de hoje. Isso, Despertando o Feminino. A Celi já entrou. Estou aceitando ela aqui para dividir a tela com ela. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Boa noite a todos. Olá, boa noite. Tá me ouvindo bem? Boa noite, só estou ouvindo, não estou vendo ainda. Vai aparecer. Vai aparecer. É que a internet hoje está um pouco lenta mesmo, por causa da chuva, eu acho, oscilou. Né? Ah, que bom, Jéssica! É assim mesmo, quem entra em contato com as técnicas depois se acostuma com a voz da pessoa, né? A pessoa é só falar, pronto, já está relaxando. É isso mesmo. Mas eu tô te ouvindo, Celia, só não tô te vendo. Eu não apareci ainda não tô te vendo. Não, você tá me vendo, eu que não tô. Vocês estão me Deve vendo? estar. Audiência? Vocês estão me vendo, Eu acho que Jéssica? também. Vejam se vocês estão vendo, mas eu não tô. Acredito que eles também não. A Jéssica falou isso. Ela falou isso, é porque deve ser isso mesmo. Mas isso que... É isso que eu disse. Pode ser. Não, viu? Ela não tá vendo, não. Tá dizendo que Ih, não. será que eu então saio Só e a entro de Vanessa. novo? Então deixa eu Sai e sair. entra de novo. Isso. Vamos aguardar um pouquinho, gente. Paciência com a internet hoje, né? Basta chover um tiquinho, pronto, a internet fica daquele jeito. Faz parte. Vamos ver se agora ela entrou direitinho. Agora sim! Agora sim. Boa noite, minha querida. Boa noite. Deixa eu só procurar aqui um filtro. Perfeito. Nossa, uma live hoje especial, gente. Tanto para homens quanto para mulheres, tá? Não pensem vocês, homens, que não tem feminino, porque tem. A gente tem masculino e vocês também têm feminino. É uma energia que existe em tudo no universo. Inclusive dentro de nós, o feminino e o masculino, que precisam conviver em equilíbrio, assim como nas nossas relações. Precisa conviver primeiro em equilíbrio dentro de nós. Então vamos conhecer, saber um pouco mais sobre esse feminino. A Celi vai começar falando sobre vários temas interessantes. Ela trouxe um conteúdo maravilhoso para essa live. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E depois eu vou entrar com o meu conteúdo e no finalzinho tem uma técnica, ok? Então, estamos juntos. Celi, é com você. Gente, boa noite. Obrigada mais uma vez aí pela audiência. Tem umas carinhas que eu sempre vejo por aqui, fico super feliz. A Vanessa vai me explicar mais um pouco para frente sobre essa questão do masculino e feminino que habita em nós. Mas eu vou ficar com, primeiro... Opa, Tereza, boa noite. Primeiro com o porquê que é importante falar sobre essa questão do despertar o feminino. A princípio, a gente, teoricamente, tem já o nosso feminino intrínseco, né, pela condição de sermos mulheres. No entanto, eu quero pontuar que, devido a algumas construções sociais, culturais, familiares, religiosas, acabamos criando uma estrutura de camadas que vai nos envolvendo. E o que é que isso transforma? Transforma a nossa perspectiva de enxergar o mundo. Como assim? A gente acaba escondendo muito o nosso potencial feminino, as nossas verdadeiras forças femininas, a nossa essência feminina. Por quê?
porque a gente entra numa dimensão que eu chamo da dimensão da supermulher, que a princípio pode até parecer positivo, mas que ela vem carregada de significados e crenças que acabam nos colocando no modo automático. A gente vê muito isso, né, Vanessa, nos nossos atendimentos, como Sim. a mulher, o ser humano de forma geral, mas isso impacta muito a mulher, como a mulher ela entra no modo automático, porque de repente foi imposto a ela essa condição de ser super. Ela precisa ser super mulher, super profissional, super esposa, super mãe. E se a gente for fazer um resgate histórico rápido, desde a para nossas avós, essa perfeição já era exigida desde sempre da mulher. Então ela era criada para ser uma boa filha, para render um bom casamento, para ser uma boa esposa, para ser uma boa procriadora, para ser uma boa mãe de família. Não tinha as informações sobre oscilações hormonais, nem TPMs, nem nada, então elas tinham que aguentar todas essas oscilações de humor, de emoções, calada, com um sorriso no rosto. Muitas vezes levava a culpa de quando um dos filhos saía errado, levava a culpa da esterilidade do casal. Enfim, a mulher ela tinha que ser perfeita na sua condição de ser mulher. Com o andamento, as coisas foram se avolumando, digamos assim. Por quê? Porque ela começou a entrar no mercado de trabalho. Foi uma conquista. Mas ela apenas somou mais uma questão para ela. Além de ser a mãe, de ser a esposa, ela tinha que ser um super profissional. E a gente vem caminhando, entrando numa era agora da juventude, que a mulher não é permitida envelhecer, ela tem que envelhecer bem, bem cuidada. Se ela faz plástica, ela é julgada. Se ela faz muita musculação, ela é julgada. Se ela não faz, ela é julgada. Por quê? Porque as nossas construções sociais vão nos colocando em caixinhas, em rótulos, em padrões. E o nosso sistema de defesa faz o quê? Ele tenta nos proteger, criando o quê? Essa blindagem. Então, por que a gente se sente impelida a ser supermulher? Porque a gente quer se proteger do julgamento do outro, das falhas e das nossas próprias críticas. É por isso que essa questão, esse mito de ser uma supermulher, ela impacta tanto no bem-estar, na saúde mental, na saúde emocional e até na saúde física da mulher. E impede que ela tenha acesso às suas verdadeiras forças. Impede que ela acesse a sua essência, que ela desperte, que ela floresça. Isso impede ou até atrasa que ela expanda, que ela explore possibilidades, que ela explore o seu potencial. Hoje eu quero falar justamente sobre isso. Como é que a gente pode lidar com essa dimensão da supermulher? Como é que a gente pode nos observar de outro ponto de vista que não seja só esse, de que temos que ser perfeitas, de que temos que ser super, para entender que somos apenas humanas, mas que isso não nos impede de despertar, de trazer o melhor de nós e que a gente alcance aí o nosso potencial. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro ponto é compreender as nossas próprias forças. E quando eu digo isso, de que a gente precisa lidar com a questão de ser super mulher, eu não quero dizer que a partir de agora a gente tem que ser menos. E agora eu não vou mais me dedicar a ser uma boa profissional, não vou mais me dedicar a ser uma boa mãe. Não, não é isso. Não é uma questão de ser isso ou ser aquilo. Mas de entender e tomar consciência de quem é você na sua essência. E compreender a sua força, a sua própria força, é acolher principalmente a sua vulnerabilidade, que é uma grande dificuldade para a gente. Por quê? Porque nós não fomos educadas para lidar com emoções. Pelo contrário, isso sempre foi nos imposto como algo negativo. E mulheres que atuam em mercados predominantemente masculinos sofrem ainda mais, porque são vistas como emotivas, que não devem estar ali. O que é que isso faz conosco? A gente entende que vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza. E a primeira lição aqui é entender que não é.
Vulnerabilidade faz parte de ser humana. Então vai chegar um ponto que nós estamos sofrendo, que nós estamos com dor, que nós estamos tristes. E que está tudo bem. Se quer chorar, chora. Se quer pedir ajuda, peça. Não entenda que isso vai deixar você fraca. Pelo contrário, vai te ajudar a esvaziar a xícara. Porque quando a xícara está cheia, você não consegue encontrar soluções, porque não vai entrar mais nada. Não entra mais nada. E quem já passou por isso? Oi, meninas, Simone, boa noite. E quem não já passou por isso? De apenas receber um abraço e sentir que metade da sua angústia foi dividida com aquela pessoa? Porque era isso que você estava precisando? Era apenas acolher a sua vulnerabilidade? Isso é muito importante a gente falar. Eu vou fazer um paralelo rapidinho com o Setembro Amarelo. Todo mundo aqui sabe que se trata do movimento Setembro Amarelo. Acho que boa parte das pessoas aqui sabe que eu fui jornalista. E durante muitos anos eu cobri o Setembro Amarelo, entrevistei especialistas, entrevistei centros de valorização da vida, que é aquele serviço para que as pessoas ligam quando estão num momento difícil. Estudei pesquisas da Organização Mundial da Saúde e todos eles me davam um número que eu achava impressionante, Vanessa, que era o seguinte: 90% das pessoas que chegaram à conclusão, que chegaram ao suicídio, 90% desses casos poderiam ter sido evitados se essas pessoas tivessem buscado ajuda, a pelo menos falar com alguém antes de tomar a decisão. Olha que impressionante esse número. E o pessoal do Centro de Valorização da Vida fala muito sobre isso, que as pessoas ligam e elas só estão precisando ali de alguém que a escute, de alguém que divida com ela a catarse. Porque às vezes o sofrimento é tão grande que você não consegue carregar sozinho. E aí você precisa dividir, ou você precisa chorar. Isso quer dizer que todo mundo vai ser levado a isso? Não, mas é só para ilustrar como é problemática essa questão de não acolher a sua vulnerabilidade. Como é problemático você entender que vulnerabilidade é igual ser fraco. E não é. Tem um ditado que diz assim, que Deus não te dá um fardo maior do que você pode carregar. Se você trazer isso para a prática, eu traduzo da seguinte forma: todos nós temos os recursos internos para lidar com qualquer tipo de situação. A gente só precisa estar aberto, mente aberta, corpo aberto, coração aberto, para acessar esses recursos. E um desses recursos é entender que, às vezes, você vai estar vulnerável, às vezes você vai precisar expressar a sua vulnerabilidade, às vezes você vai precisar de ajuda. E está tudo bem. Você não precisa ser super heroína, super mulher, porque você acha que te colocaram nesse pedestal. Agora, por que isso é difícil? Por que é difícil a gente entender que precisamos, sim, acolher essa vulnerabilidade? Que às vezes a gente precisa do abraço do outro, do apoio do outro, pelas nossas crenças. E aí eu entro no tópico 2 desse encontro de hoje. A gente precisa, é imperativo, questionar as nossas crenças, questionar os nossos padrões de pensamento, as nossas ideias pré-estabelecidas. Aquilo que eu penso sobre mim, aquilo que eu penso sobre o outro, aquilo que eu penso sobre as circunstâncias, afeta diretamente o meu comportamento e minhas atitudes. E todo aquele pensamento e toda aquela crença, gente, aquilo que a gente acredita, é também o que nos dá permissão para a gente fazer as coisas. Eu só faço aquilo que a minha crença me permite. Então, eu só vou até onde a crença me permite. Eu só vou dirigindo até o canto X, porque depois desse canto X eu não sei mais dirigir, não sei mais a direção, não sei mais o caminho. Então, é a minha permissão daquilo que eu acredito. Por quê? Porque a crença, ela faz parte do nosso sistema de defesa. A crença, ela está sempre tentando nos proteger ali internamente, no subconsciente, está tentando nos proteger de nos frustrarmos, de sentirmos aquela sensação de fracasso. Eu vou dar outro exemplo.
há uns 3 anos, a faculdade toda de jornalismo, eu me projetei para ser jornalista de redação, de escrever jornal. A Jéssica está aqui, ela sabe minha história, que a gente foi colega de trabalho. Em 2017, a empresa que eu trabalhava resolveu que agora o jornalista ia gravar vídeo. E eu me rebelei, porque eu não estava preparada para isso. Eu me preparei à faculdade só para escrever, não me preparei para aparecer ou para fazer rádio. E foi uma confusão que eu disse que não ia gravar, eu perdi o emprego. Teve outras coisas nos bastidores, mas o resultado da ópera é que eu perdi o emprego porque eu não queria gravar vídeo. Porque eu não me achava boa o suficiente, capacitado o suficiente, treinado o suficiente. Na época, eu procurei culpar o externo. É a empresa. A empresa que quis precarizar meu serviço, teve isso também. Mas o motivo central é que eu achava que não era capaz de gravar vídeos. 3 anos depois, eu estou aqui gravando live, fazendo live, gravando curso, gravando treinamento, gravando palestra, tudo em vídeo. O que é que mudou? Foi a minha permissão, a minha crença sobre capacidade mudou e eu me dei a permissão de ir além daquilo que eu achava que era capaz. E aí, o que é que a gente deve fazer então, Celi? Quando a gente tem uma crença que acha que está nos limitando, que não está me deixando seguir, expandir, despertar, florescer. Quando você tiver... Tereza, fui demitida. Quando você tiver uma crença que você acha que está limitando seu potencial, você para e observa e depois se pergunta: espera, sou eu que acho que não sou capaz? Ou é meu crítico interno que acha que eu não sou capaz? Porque quando você faz isso, você se dissocia do problema. Você bota o problema em terceira. A Aninha falando isso também, eu vou fazer cerimonial. Outras histórias. Outras histórias, Aninha, depois eu conto. Então, a gente se dissocia do problema. Espera aí. Eu não sou capaz ou é minha crítica interna que está dizendo que eu não sou capaz? Quando você faz essa observação, aí você questiona essa crença. Espera, mas será verdade isso? Será que realmente eu não sou capaz? Será que é verdade? E aí você coloca, e se? E se eu tentar? E se eu fizer? Tentar não, gente, tentar não existe no meu vocabulário. E se eu fizer? E se eu fizer contrário do que essa crença está me dizendo? Porque eu fiz. E hoje eu tô aqui fazendo essa live aqui, às vezes eu gravo uns TikTok, aí passo uns vergonha no débito, no crédito, mas as coisas estão rolando. Aí você me pergunta, por quê? Como, Celi? Como é que você virou a chave? Eu entro no terceiro tópico da noite. Conectando, conexão com a minha essência. A gente vive num mundo, ou o nosso modo de viver, nos coloca sempre no piloto automático, foi aquilo que eu disse lá atrás, lá no início. A gente vive no piloto automático. A gente faz coisas diariamente, a gente repete padrões diariamente e não percebe. E quando menos se espera, a gente está frustrado profissionalmente, insatisfeito nos relacionamentos, ou insatisfeito porque não tem relacionamento, e não entende. Aí procura os culpados externos. Eu passei por isso também, com a dita empresa. Quando eu saí da empresa lá, que me demitiram, eu disse assim, eu estou insatisfeita, não é com o jornalismo, era a empresa. A empresa que era tóxica, a empresa que me sugava, a empresa que não reconhecia o meu valor. Eu fui para outra empresa que não era tóxica, que tinha um trabalho lindo, muito bonito, assim, para quem faz jornalismo é um sonho você trabalhar num lugar que só dá boa notícia, porque era a missão dessa outra empresa, era disseminar boa notícia. Era reconhecido pelo meu trabalho. E ainda assim eu estava frustrada. Aí a pergunta, o problema era a empresa? O problema era o trabalho? Ou o problema estava aqui dentro? Que eu não estava observando?
eu não estava conectada com a minha essência. Eu não estava conectada com a minha verdade. E qual o primeiro passo para se conectar com a essência, Celi? Ter clareza. Quem é você? Porque antes, quando me perguntava quem era eu só dizia que eu era jornalista. Eu me resumia a uma única palavra: eu sou jornalista. Eu simplesmente deletava da minha mente tudo que eu era. Que pessoa eu era, que coração eu tinha, que sonhos eu tinha, o que eu gostava de fazer, o que eu valorizava, o que eu acreditava. E eu resumia numa palavra: eu sou jornalista. Então, tenha clareza. Para se conectar com a sua essência, você precisa ter clareza de quem é você. O que você quer para o mundo? Qual será a sua contribuição? De que forma você pode contribuir com o mundo? De que forma você pode construir um legado? O que você ama fazer? Em que você acredita de fato? Quais são os seus valores inegociáveis? Quando a gente tem os valores inegociáveis, a gente consegue ter coerência na nossa jornada. Porque se eu coloco família para mim é um valor inegociável. Então, se eu tenho clareza que a família é um valor inegociável, na hora que eu for organizar a minha vida, no lugar de eu ficar só trabalhando, agora eu tenho que dividir, porque eu tenho que priorizar a minha família. Meus valores inegociáveis, Tereza, isso. Quando a gente entende, são aqueles valores dos quais eu não abro mão. Porque como a gente vive no automático, a gente fica dizendo, a família é importante para mim, mas eu vivo no trabalho, performando no trabalho, e esqueço a família. Isso é só um exemplo de como é fácil a gente se perder no automático e não entender, não compreender, não expandir a consciência para ter compreensão do que é importante para a gente. Hoje eu tenho essa clareza. Mas para chegar nessa clareza que não é completa, porque a gente é transformação. A gente está nessa vida se transformando e florescendo todo dia. Mas ainda assim, para chegar no estágio que eu estou, eu tive que passar por outro caminho que é doloroso e que pega e tem que ser feito assim como exercício, sabe? Não é só falar da boca para fora, é ter isso como exercício diário, que é aceitar as falhas. Deixa eu ver aqui se eu não perder a minha... A lista de coisas. Aceitar as falhas. Veja só, a gente vive presa na questão da autocrítica. A autocrítica tem uma voz alta na nossa cabeça. Nosso crítico interno praticamente rege a nossa vida. Como é que você convive com falhas? Como é que você aceita falhas? Se o crítico está o tempo todo na tua cabeça dizendo que você que tem que ser perfeito. E onde é que está essa perfeição, gente? Quando é que a coisa está perfeita? Quando é que a gente não falha? Só não falha. Se você não falha porque você morreu em algum ponto, sinto te dizer. Se você não falha e nunca falhou, você morreu em algum ponto da sua vida e não te avisaram. Porque viver é isso, essa jornada é isso. É erro, é acerto, é falha. E tá tudo bem. Quanto mais dificuldade você tem de conviver com a falha, significa dizer que a sua crítica interna, o seu crítico interno, tem poder na sua mente. E é ele quem controla a sua vida. Eu vou dizer outra coisa, Vanessa. Do que você tem mais medo, se você o que você mais tem medo é a falha, de falhar, provavelmente é onde está a sua maior força. É como se o crítico interno estivesse te impedindo de chegar lá, naquilo que é a sua força. Porque na hora que você encontrar a sua força, quem é que te segura? Ninguém vai te segurar mais.
Porque vai entrar no controle é a parte sábia da sua mente. É a consciência. Obrigada, Vivi. Deixa eu mandar um beijo às meninas do Clube das Meseiras. Estão em peso aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês são excelentes. Então, quando você deixa o crítico interno ficar falando, dizendo ali, não vai falhar, porque se falhar, vão te julgar. E eu vou te julgar também. Porque a gente é o nosso maior julgador, né? Eu vou te julgar, o outro vai te julgar, todo mundo vai te julgar. E aí você não vai, porque tem medo da falha. E se eu disser para vocês, gente, que quem dá o peso da falha é você? Não existe, quando a gente coloca como sinônimo falha, é sinônimo de fracasso, é a gente que está colocando um peso em cima disso. A PNL nos diz, né, Vanessa? Que não existe fracasso. O que existe é resultado. Pode não ser o resultado que você espera, mas ele é só um resultado. E você tem a chance de olhar isso de duas formas. Quando chega aquele resultado que não é o que você estava esperando, você pode olhar e dizer assim, vixe, o quanto que eu perdi? E perdi dinheiro, perdi tempo, perdi marido, perdi não sei o quê. É uma série de derrotas na sua cabeça. Ou você pode olhar para aquele resultado e dizer, o que foi que eu aprendi? Que lição é essa que tinha para mim aqui? Isso está diretamente ligado a você se conectar com a sua essência. Porque, gente, quando você sabe exatamente onde você quer chegar, você pode pegar vários caminhos errados. E um caminho longo, um caminho cheio de obstáculos, cheio de desafios. Aí você chega lá naquele final do caminho, não tem mais saída. Aí o que se faz? Senta e chora. Tudo bem, pode sentar e chorar. Agora, a forma é, você vai levantar e procurar outro caminho porque você sabe onde você quer chegar? Ou você vai ficar a vida toda ali sentado chorando? Lamentando pelo tempo que você perdeu naquele caminho? Quando você escolhe a forma como olha para as coisas, o mundo muda. Se eu olho e só vejo derrota, o meu mundo vai ser o quê? Se eu olho o resultado e encaro como aprendizado, como experiência, o meu mundo muda tudo. Meu mundo muda completamente. Vou falar uma outra historinha aqui para vocês vão saber quem é, de quem eu estou falando. Tinha um cara... Vanessa, quantos minutos? Não, pode falar, não sei como Estou sem controlar o tempo 7, aqui. Tranquilo. Ah, tá. Uhum. Um jovem empreendedor, ele vendia de porta em porta enciclopédias. E ele tinha que vender isso para os homens da casa que nunca estavam em casa, porque estavam trabalhando. Então, ele tinha que convencer as esposas a deixar ele entrar, porque ele confiava muito no seu poder de persuasão, para vender as enciclopédias para os maridos delas. Só que as mulheres não deixavam ele entrar na casa delas. Aí ele teve uma ideia. Chamou um amigo farmacêutico e elaborou uns perfumes de brinde. Então, para aquelas mulheres que deixavam ele entrar, ele dava o brinde, que era o perfume. Ele achou que era uma estratégia, né? Você conseguir, porque na hora que aquelas mulheres abrissem a porta para ele, ele só precisava entrar, porque ele confiava no poder de persuasão dele. Tudo bem, as mulheres deixaram ele entrar. Agora, pergunta se ele aumentou a venda de livros. Não aumentou a venda das enciclopédias dele. Um belo dia ele vinha andando e aí encontrou uma dessas clientes, né, que ele tentou vender as enciclopédias. E ela chegou para ele assim, você ainda tem daquele perfume que você nos deu de brinde? Os perfumes tinham feito mais sucesso. Aí o que o cara faz? Eu vou ficar chorando, lamentando o tempo que eu perdi vendendo enciclopédia? Não, eu vou abrir uma empresa de perfume. E assim nasceu a Avon.
A avó nasceu de um cara que apenas conviveu com a falha dele, mas ele sabia onde é que ele queria chegar. Ele olhou aquilo ali, que ele não conseguiu vender os livros, apenas como um resultado. Ok, gente, esse caminho não está funcionando, eu sei onde eu quero chegar. Pois vamos vender perfume. Se esse é o caminho, vamos vender perfume. Eu quero deixar uma frase aqui com vocês, que é o seguinte, que é uma frase que me acompanha sempre. Desde que eu li essa frase, eu carrego ela no peito. Entendam uma coisa. Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual na Terra. Na verdade, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana na Terra. Se você está vivendo uma experiência humana na Terra, fale. Faz parte do processo. E para encontrar a sua força interior, para você questionar as suas crenças limitantes, para você se conectar com a sua essência, com a sua verdade, e para você aceitar de peito aberto a possibilidade de falhas, você precisa de um elemento fundamental. Se chama flexibilidade. E é disso que a Vanessa vai falar agora para vocês. Vai que é tua, Vanessa. Vamos. Vamos que vamos, pessoal. Vamos continuar entendendo esse processo. Quantas informações maravilhosas vocês tiveram para seguir. Agora continuem atentos e de coração aberto. Vamos lá. Lembra que a Celi falou sobre as frustrações? Vocês lembram, né? Ela falou, é difícil lidar com as frustrações, a gente acaba se fechando. Lembra disso, né? Ok. Agora, o que a gente vai falar? Vamos fazer um adendo aqui. Quero que vocês voltem um pouquinho no tempo e lembra de vocês crianças, pequenininhas. Imagina quanta coisa não frustrou essa criança. Muita coisa, né? Toda vez que acontecia alguma coisa que frustrava essa criança que você foi um dia, essa criança abafava o sentir. Como assim? Eu não sei lidar com isso daqui. Isso aqui me frustrou, machucou, doeu aqui. Então eu não quero sentir mais. Eu quero algo sobre o qual eu possa ter controle. Então o que a gente faz? A gente começa a fazer dois movimentos ali, tá? A gente começa a abafar o sentir, entendendo que o mundo é mau. Por que o mundo é mau? O mundo não está me dando o que eu quero. Eu quero e eu não tenho na hora que eu quero. Quantas vezes a criança já não sentiu isso? Várias vezes, né? Então, a gente vai para esse lado. Tem um outro lado também que a gente alimenta dentro da gente. Se o mundo não está me dando o que eu quero, eu não sou bom bastante. E isso é preocupante, né? Porque a gente começa a criar um núcleo dentro da gente. Gente, deixa eu só... Live é assim mesmo, né? Deixa eu pegar o carregador aqui, senão eu vou me lascar daqui a pouco. Sabe como é que é? Correria, não deu tempo. Colocando o que tu falou da criança interior, e é só uma curiosidade, né? Que eu e a Vanessa nos conhecemos na formação de trainer em PNL. E lá eu relatava a minha incrível dificuldade de falar em público. Mas era uma crença tão forte, né, Vanessa? A Vanessa fez umas sessões de terapia lá, de hipnoterapia na frente de todo mundo, e me levava para cima, me levava para baixo, e me sacolejava para um canto para o outro. Mas isso, gente, não é fisicamente não, viu? É só mentalmente. E estilhaçava as coisas na minha cabeça, e diminuía, aumentava. Eram uns paranauê tão grande que eu acho que curou o negócio aí no processo. Mas é porque era um negócio desse que tinha me machucado na infância, que Exato. não tinha dado muito certo para mim na infância, e eu trouxe comigo até a idade adulta. Sim, então, isso vai gerando dentro da gente, primeiro, uma crença de que o mundo é mau, né? Então eu preciso lidar com as minhas frustrações porque eu já sei que não vão me dar o que eu quero. Então, se não vão me dar o que eu quero e eu preciso estar no controle, o que acontece? Eu nivelo as minhas expectativas para baixo. Eu espero que nada.
eu espero o quê? Eu já espero que eu vou ser infeliz mesmo. Porque eu prefiro estar aqui no controle do que ficar esperando algo Isso. aqui que eu posso não conseguir. E me Aqui do frustrar. outro lado, exatamente. E aqui do outro lado, eu não sou bom bastante. Então, né, eu não mereço mesmo ter altas expectativas, porque eu não sou bom bastante, já que eu não tenho o que eu quero. Isso vai abafando o sentir. Por que eu voltei para a criança interior para falar de sensibilidade, de flexibilidade ligada ao feminino? Isso tudo, gente, vai abafando em nós o sentir. Por quê? Se a criança não pode sentir, porque ela não pode ser vulnerável, ela não pode chorar, ela não pode nada, né? Tem várias coisas que a criança não pode, não pode. E isso é normal, só que ela não sabe lidar com isso. Então o que ela faz? Ela abafa. Ela abafa o sentir. Então, a sensibilidade em nós é abafada. A sensibilidade e a flexibilidade, a capacidade de sentir, que justamente é o feminino, é a essência do feminino. Um feminino que existe dentro de todos nós. É lógico quando a gente fala de femininar, mulheres, sim, mulheres também, homens também, porque nós temos as duas vibrações dentro de nós. Porque, Vanessa, como que eu tenho masculino? Quando você age, quando você decide, quando você usa racionalidade. Tudo isso são movimentos, né, energeticamente masculinos. Enquanto você, quando espera, aceita, acolhe, cuida, são movimentos, sente, são movimentos essencialmente femininos. Então, essa harmonia, essa balança precisa estar equilibrada dentro da gente. Se eu abafo o sentir que eu preciso sentir, eu preciso desse feminino, eu abafo esse sentir, que papel que eu assumo na sociedade para ter o controle e para me sentir forte? Eu preciso ser a super mulher. Olha o que a Celi começou falando. Entende? Então a gente vai assumindo esse papel. Sim, a sociedade impõe, mas por que eu visto? Por que eu coloco a capa da supermulher? É uma escolha, eu posso não colocar. Mas por que eu coloco? Porque eu quero estar no controle. Eu prefiro estar no controle, mesmo que nivelando por baixo, mesmo que esperando eu já espero que vai dar errado. Né? Eu já espero mais ou menos assim. Eu já espero que o mundo é mal mesmo, o mundo não me dá o que eu quero. Que foi isso que a gente consolida na maioria das vezes na infância. São coisas muito sutis. Ficam no inconsciente profundo, a gente não é consciente delas. Geram um ponto cego. Acho até que a Celi falou disso também, os pontos cegos. Que pontos cegos são esses? Justamente aquilo que está no seu inconsciente profundo que impede você de chegar onde você quer, que traz a terra para as crenças negativas crescerem, tá? Nesse inconsciente profundo que tem um meio fértil para as crenças que te impedem de crescer. Então, tudo isso vai acontecendo dentro de você sem você perceber. Para você voltar para o polo da sua feminilidade, do seu sentir, seja você homem ou mulher, do seu sentir. Se sentir no direito de sentir, de falhar, de errar, de se aceitar e de se acolher, para você fazer isso, você tem que equilibrar esses pontos. Você tem que se sentir vulnerável, você tem que aprender a lidar com essa vulnerabilidade. Como quebrar esse ciclo? Terapia e perdão. É um processo, Mônica, que a gente não consegue de uma... Exato, autoconhecimento. Muitas vezes a gente não consegue sozinho, gente. Lembra quando a Celi falou da questão do pedir ajuda? Por que muitas pessoas acabam se perdendo nesse processo? O autoconhecimento é você com você? Mas muitas vezes você precisa de um mediador. Seja ele um coach, um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, não importa. Mas às vezes você precisa de ajuda. Não é claro para você. Pontos cegos. Gente, ponto cego, se você não enxerga. Quantas vezes as pessoas te elogiam e te falam coisas que você é isso, que você é aquilo de bom de você e você se surpreende, porque você não se enxerga daquela forma. O outro te enxerga, reconhece, mas você não se reconhece daquele jeito. Cansa de acontecer. Exatamente. Por quê? Porque você tem pontos cegos. Para você enxergar esses pontos cegos, você precisa estar consciente. E estar consciente, gente, é um processo longo.
pedir ajuda, sim, Ana. Por quê? Esse processo é longo, não é assim. Não é autoconhecimento, é para a vida toda. Não é uma coisa que você vai virar a chave de um dia para o outro. É um processo. A gente leva anos fazendo isso. Tá? A gente muitas vezes fica naquele patamar de, eu sei, eu me viro, eu lido com isso aqui, eu dou um jeitinho. Falando de mim mesmo. Tá? Hoje eu sou uma terapeuta muito melhor porque eu comecei a fazer terapia. Há um tempinho, assim, um ano e meio, mais ou menos, para cá, eu comecei a fazer terapia. Parei, voltei. Mas, enfim, a terapia tem me ajudado muito a ser uma profissional melhor, porque eu estou consciente de mim. Eu estou consciente dos meus processos. Estou consciente dos meus pontos cegos. Aos poucos eu vou enxergando eles e vou curando. Então, é um processo, tá? Mas para começo de conversa, a gente precisa se questionar. É o primeiro ponto. Né? Se questionar. Se questionar quando a gente percebe uma crença, tá? E você vê que não está lidando muito bem com aquela informação. E você percebe essa demanda e você começa a se questionar. O questionamento é o primeiro ponto. Eu estou incomodada, afinal de contas. Isso já não está mais me satisfazendo. Eu quero mudança na minha vida. Esse é o primeiro ponto. Para quebrar qualquer ciclo. Para quebrar qualquer coisa. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui com a explicação do feminino e do masculino. Lembra que eu estava falando da questão do acolhimento, do lado masculino, que é aquele lado mais de decisão, de ação, de movimento, de racionalidade. E aqui é um lado mais de acolher, sentir, esperar, cuidar. Então, os dois lados têm as suas forças. Se eu desequilibro esse lado aqui, se eu abafo o meu sentir, eu visto a capa da mulher, maravilha, né? E eu assumo um papel o quê? Masculino. Eu abdico da minha força feminina e assumo um papel masculino. Eu me igualo num mundo que eu acho que exige isso de mim. Ele pode até exigir, mas é minha escolha fazer isso ou não. Então, eu me coloco como masculina diante do mundo. É isso que está acontecendo. E a gente está voltando. A gente percebeu que não deu certo. Não, peraí. Esse negócio aí não deu muito certo, não. Tudo bem, eu tive que assumir esse papel. Foi o melhor que eu consegui fazer. Isso eu estou falando do papel da mulher ao longo da história, tá? Estou falando da figura feminina na história. Eu assumi esse papel. Ok, mulher, eu concordo. Era o que você precisava fazer naquele momento. Mas a gente chega num ponto e percebe que não dá muito certo. Por que não dá muito certo? A conta chega, está desequilibrada, a balança não está harmônica, não está legal. Eu não estou me permitindo sentir, estou querendo me igualar a um padrão, eu vou ser uma coisa só? Não dá, eu preciso ter um equilíbrio dentro de mim. E esse equilíbrio precisa ser mantido, tanto o homem quanto a mulher, os dois. Eles precisam também, quantas vezes? Por que às vezes o homem, não somente o homem, a mulher também reage com agressividade? Porque não sabe lidar com suas emoções, porque não está equilibrando essa balança. E aí vai vir no impulso mesmo, né? Vai sair um excesso de energia, que é o excesso do masculino, o excesso de energia. Aquela energia de ação, aquela energia impulsiva que fala, que grita, é o excesso. Então, se aqui diminuiu, a balança precisa compensar. Então, o que isso faz? Aumenta aqui. Então, fica assim. Então, a gente fica com essa energia aqui. Aí os dois lados, imagina, homem e mulher, né? Os dois com o lado masculino ativo e brigando e se picando. E isso na gente no trabalho também, e tudo vai acontecendo. E a gente vai percebendo que, seja no trabalho, na vida pessoal, nos relacionamentos, essa energia agitada, que gera ansiedade, que gera medo, que gera reatividade, agressividade, vai falando muito alto em todo mundo. Porque ninguém está parando para sentir. A gente está com dificuldade de parar para sentir. De reduzir, desacelerar. Falar, ok, vamos acolher isso aqui. Vamos entender esses sentimentos. É como se o ato... Vamos imaginar que fazer um exemplo, né, na questão do feminino e do masculino. É como se o ato da concepção de um bebê fosse uma energia masculina, é ação, né? Só fazendo alusão à ação, tá? Somente isso. A ação. E a espera de 9 meses é o feminino. Feminino é só espera? Não, mas também é espera. É a ação, o movimento e o aceitar as coisas como elas são. É exatamente isso.
Então, esse equilíbrio precisa existir dentro da gente. Para isso, a gente precisa se acolher. E mesmo que a gente fale assim, não, mas eu me acolho sim. Sabe quando a gente abraça uma outra pessoa? Eu vou fazer uma comparação, que inclusive eu tive de uma mensagem que eu recebi, né, esse link para poder passar para vocês. Imagina você com pressa, tá? Você está com pressa, você está agitada, ansiosa. Aí para alguém conhecida, sua ou conhecido, e você vai abraçar, oi fulano, não sei o quê. Você abraça a pessoa conscientemente? Você abraça com calma, acolhendo essa pessoa de verdade mesmo? Ou você já está ali abraçando a pessoa, pensando no que você vai fazer daqui a pouquinho que você está atrasado? É assim que a gente está acolhendo o nosso feminino, é assim que a gente está acolhendo a nossa essência, é assim que a gente está acolhendo a nossa vulnerabilidade, a nossa parte Aqueles crítica. tapinhas nas costas, né, Vanessa? Só dá uns tapinhas nas costas. Vai ficar tudo bem, eu tô né? acolhendo você. É isso aí, tá tudo bem, tá? Abaixo do caso, tá tudo bem. Aí o fulaninho te pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. Por dentro você tá moído, né? Mas tá tudo bem. Exatamente. Então a gente precisa olhar para isso de uma maneira diferente e acolher esse feminino de uma maneira diferente. Esse feminino e esse masculino que existe em nós e precisa viver de forma harmônica, primeiro dentro, para que depois isso se manifeste nas nossas relações, no nosso profissional, sem excesso de ação, que é a impulsividade, a agressividade, sem excesso de passividade. É aí que a gente encontra, gente, muitos casos que a gente vê hoje, que é o excesso da passividade. Mulheres que estão nesse excesso de passividade. Não é para ter nenhum excesso de uma coisa nem de outra. O normal, né, o esperado, que a gente pretende chegar, é o equilíbrio. Nada de excesso de passividade. Quando você não consegue dizer não, quando você não, você está também suprimindo o seu feminino, porque não é isso. Não é isso. Não é dizer sim para tudo. Não é ser. Todo mundo acha que é isso. Ah, que o alimento, cuidado, espera, amor. Ah, tem que dizer sim, não posso dizer não. Ah, não. O que é isso? Não. Você tem que ser fiel à sua verdade. Você tem que ser fiel a você. Não importa o que a outra pessoa está pensando de você. Se você agiu com educação dentro dos seus valores éticos, não importa o que a pessoa está pensando de você. O que importa é o que você pensa de você. Isso vai fazer diferença para a tua realidade. Então faz o que você precisa fazer. Dentro da educação, com toda a cordialidade que você conseguir ter naquele momento. Mas não importa se a pessoa está pensando mal, deixa pensando mal. Você vai cuidar de você. Entende? Então a gente vai entendendo que tem que equilibrar esses dois lados. A vivência que eu quero trazer para vocês hoje é para que vocês sintam isso. Eu sou dessas, né? De botar vocês para sentirem. Então eu quero que vocês sintam essa realidade do feminino e do masculino. Eu quero que vocês sintam essa reconexão com o sentir de vocês. Seja você homem ou mulher. Não importa. Você precisa sentir. Não importa o sexo, não importa seu gênero. Você precisa sentir. O ser humano precisa sentir. Essa desconexão do nosso sentir nos colocou onde nós estamos hoje. E o que a gente faz? A gente olha para fora e fala, a culpa é o mundo, a culpa é... Nós todos construímos essa realidade. A gente se coloca no papel de vítima, né? Da circunstância. Sim, sim, a gente construiu junto, gente. Uns mais, outros menos, claro, né? Normal. Mas todos nós sustentamos essa frequência, essa realidade juntos, ok? Então vamos aproveitar os últimos minutos dessa live, eu quero que vocês sintam. Agora é o espaço de sentir. Coloque-se naquela posição confortável, quem está acostumado a me acompanhar já sabe, sentado, deitado, como quiser, desde que com a coluna alinhada. Isso. Respirando fundo, tranquila e confortavelmente. Isso. A partir de agora, nada mais importa. Só você e a sua respiração. Isso. Sinta a sua respiração e seus batimentos cardíacos. E cada vez mais eles vão reduzindo. E você vai relaxando.
desacelerando e esvaziando toda e qualquer tensão. Isso. Inspirando e expirando e sentindo a conexão com você, com o seu corpo, com a sua respiração, com todo o teu ser. Isso. Sentindo que vai se conectando cada vez mais com o seu interior, com o seu coração, com o sentir que foi abafado durante muito tempo. Vai para esse espaço do sentir. Isso. Sentindo seu coração. Abra a porta e imagina que entra no espaço do seu coração, no espaço mais profundo do seu coração, onde tudo é amorosidade, pureza, a parte mais pura do teu ser. Isso, entrando nesse ambiente. Sente-se. E imagine que você tem a oportunidade agora de abraçar, de acolher de verdade todo o teu ser. A sua totalidade. O seu lado que você não gosta, que você ignora, que você foge dele. E o seu lado positivo também, acolhendo-se por inteiro. Mas nesse momento você vai se abrir para sentir. Personifique essa sua integralidade da forma que você quiser. Você pode ver a si mesmo, a si mesma, como é agora. Ou como era quando era mais jovem. Como você preferir. Mas abrace. Não precisa falar nada. Só sinta. Abraça apertado, abraça de verdade. Acolhe e aceita. Aceita tudo. Aceita o que você acha bom, aceita o que você acha ruim. Aceita tudo. Acolhe você. Acolhe o excesso de masculino. Acolhe a falta do masculino. Acolhe o excesso de feminino ou a falta dele. Acolhe tudo. E perceba que nesse abraço, com o acolhimento real e verdadeiro que você faz nesse momento, o que você está fazendo com o coração. Com o coração aberto. Você está fazendo com a alma. Nada mais importa agora. Só acolher você. E com esse acolhimento, vá sentindo que tudo dentro de vocês, dentro dessa parte sua personificada, dentro de você, vai se equilibrando, vai se harmonizando. Isso. E conforme nesse abraço você vai sentindo esse equilíbrio e essa harmonização. Aos poucos, essa é a sua parte integral, você inteiro,
vai se integrando um ao outro, é como se fundisse num só corpo. E você se sente aos poucos, conforme essa integração vai sendo feita, vai acontecendo, você se sente realmente em sua integralidade. Você se sente com todo o seu potencial equilibrado, seja o feminino ou o masculino que existe dentro de você. Você se sente em harmonia, acolhendo a sua vulnerabilidade e aceitando a sua essência, aceitando a sua pureza. Conforme você vai aceitando a sua essência e a sua pureza, você pode manifestar a flexibilidade. E você vai sentir a flexibilidade se manifestando, que você sente vontade de, dentro da visualização, começar a se movimentar, imaginando que está se movimentando de forma flexível, leve, suave, como se fosse uma dança. Uma dança na qual você não precisa provar que sabe dançar. Você apenas sente um movimento de flexibilidade da tua essência, da tua alma, de todo o teu ser. E você se movimenta dentro dessa visualização, no espaço do seu coração, sentindo que essa flexibilidade é tão grande, é uma leveza, uma suavidade tão grande. Você se sente forte assim, sendo flexível e vulnerável. Vai caminhando e sentindo essa dança, dançando ao mesmo tempo que caminha. E vai passando pelas coisas à sua volta. E você vai imaginar que está passando por tudo aquilo que acontece na sua vida, sem carregar o peso das coisas. Você vai apenas passar, fluir, sentir, flexibilizando-se como a água, um dos maiores exemplos do feminino que existe na Terra. A água que nutre, que dá vida, mas que é intensamente, profundamente flexível e acolhedora. Sinta o fluir do feminino dentro da sua alma, equilibrado de maneira muito consciente com o masculino. Você consegue agir quando precisa agir, se movimentar quando precisa se movimentar, mas também consegue acolher, sentir, flexibilizar e esperar. Tudo de maneira harmônica e tranquila. Isso. Agora imagina que você sai do espaço do seu coração, levando essa leveza para todo o seu corpo e deixando a porta do seu coração aberta. A princípio, seria um sinal de vulnerabilidade, de insegurança, afinal de contas, alguém pode entrar. Mas agora você já não se importa mais. Você sabe que o teu coração não precisa de trancas, não precisa de segurança. Você transborda amor e ninguém com má intenção vai querer entrar no seu espaço sagrado. Que você está conectada com a sua essência, conectado com a sua essência. E você se permite sentir, respirando fundo e trazendo essa consciência para o aqui e para o agora. Isso. Mexendo as mãos e os pés e despertando na hora mais conveniente para você.
A live está acabando. Eu não vou conseguir terminar antes do tempo, porque só faltam 4 segundos, 3, 2, 1. Mas vai estar